Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Carteira Livre. Meu nome é João Augusto Batista, sou mestre em economia e hoje vamos explorar como investir em ETFs no exterior. Os ETFs são uma das formas mais populares de diversificar investimentos e hoje vamos falar de três deles: o IVV, que é conhecido no Brasil também como IVVB11, o VNQ e o JEPQ, ou JEPQ em português. Se você está interessado em investir em ETFs e receber renda passiva em dólar, este vídeo é para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like. Então, vamos ao vídeo. Um Exchange Traded Fund, ou ETF na sigla em inglês, é basicamente um fundo de investimento com cotas negociadas na Bolsa de Valores. O ETF também pode ser visto como uma cesta de ativos e tem o objetivo de facilitar o investimento. Com os ETFs, você só precisará escolher a cesta de ativos que mais lhe interessa se expor, como, por exemplo, ETFs relacionados a criptomoedas, moedas estrangeiras, commodities, países ou regiões específicas do mundo, setores econômicos, como o setor de tecnologia, índices específicos de ações ou se expor no setor imobiliário. Essas características acabam sendo muito vantajosas para quem está começando a investir na bolsa, ou uma pessoa que não tem muita experiência. O investimento em ETF pode ser considerado acessível, pois tem taxas de administração baixas e tem valores de aporte mínimos também muito baixos. O primeiro ETF do vídeo de hoje é o iShares Core S&P 500, ou IVV, que também é amplamente conhecido no Brasil como IVVB11. O iShares Core S&P 500 é um fundo de índice que busca replicar o desempenho do S&P 500, um dos principais indicadores de mercado dos Estados Unidos, e que abrange as 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. Criado em 2000 e administrado pela gestora BlackRock, o IVV oferece uma maneira conveniente para investidores se exporem às maiores empresas dos Estados Unidos, através de um único investimento diversificado. Sua gestão é passiva, ou seja, foca em espelhar o índice S&P 500, e o que significa que não tenta superá-lo, mas sim acompanhar o seu desempenho. Uma das vantagens do IVV é a sua taxa relativamente baixa em comparação com outros fundos, de apenas 0,03, tornando uma opção atrativa para aqueles que desejam investir em ações americanas. O IVV é uma excelente porta de entrada para se expor ao mercado americano, sem ter que comprar cada ação individualmente do S&P 500. O IVV custa hoje $582 e o ETF possui um PL elevado de 28,9 e nos últimos 12 meses o dividend yield foi de 1,3%. O IVV tem uma significativa diversificação, sendo os principais setores que fazem parte do seu portfólio são tecnologia da informação, o maior setor com 32,1% de participação, seguido pelo setor financeiro com 13,3%, o setor de saúde com 11,1%, consumo discricionário 10%, comunicação 8,7%, indústria 8,5%, produtos básicos 5,8%, energia 3,3%. Os demais setores estão divididos em 7,2% do total. Com relação às principais empresas investidas pelo iShares Core S&P 500, o IVV, estão Apple com 7,1%, Nvidia com 7%, Microsoft 6,4%, Google 3,5%, Amazon 3,5%, Meta 2,5%, depois nós temos Berkshire, Broadcom, Eli Lilly, JP Morgan e as outras empresas investidas, né, o restante das 500 empresas representam 64% do total. Os dividendos do IVV são pagos trimestralmente no mês de março, junho, setembro e dezembro. A taxa de crescimento dos dividendos em 2024 foi alta, de 11,3%, e 8,4% de crescimento em média nos últimos 3 anos do dividendo. A próxima DataCom é no dia 21 de dezembro, e o dividendo pago será de $2,23. Apesar de ter um baixo yield percentualmente, o IVB apresenta uma taxa elevada de crescimento do seu dividendo e tem capacidade de multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. De acordo com o site TipRanks, o IVV tem como preço-alvo médio $641 e tem cobertura de 505 analistas, sendo 404 deles recomendam compra do ativo, 93 recomendam a manutenção e 8 recomendam venda. O nosso segundo ETF de hoje
é o Vanguard Real Estate Index Fund, ou VNQ. Se você está interessado em investir no setor imobiliário nos Estados Unidos, o VNQ pode ser uma boa opção de ETF para você. Este ETF inclui REITs, que são espécies de fundos imobiliários americanos, e incluem diversos setores, como shopping, centros comerciais, escritórios, torres de celular e data centers. O VNQ é um fundo que acompanha um índice ponderado de empresas envolvidas com a propriedade e operação de imóveis nos Estados Unidos e em outros países. O VNQ tem como benchmark o índice MSCI Investable Market Real Estate Index. O VNQ custa hoje $97 e o ETF possui um PL elevado, de 46,5 vezes. E nos últimos 12 meses o dividend yield ficou em 3,8%. Em relação aos setores que o VNQ investe, fica fácil entender pelo gráfico abaixo este ETF investe majoritariamente no setor imobiliário, com 99,2% de participação. Os demais setores representam menos de 1% do total. O ETF VNQ oferece uma ampla exposição ao mercado imobiliário norte-americano, capturando uma vasta gama de ativos imobiliários. O fundo possui uma cesta diversificada de 154 ativos. As principais alocações hoje são o Vanguard Real Estate 2, com 13,4%, é um outro fundo do setor imobiliário da Vanguard. O REITs Prologis, com 6,7%. Equinix, com 4,4%. Welltower, 4%. Simon Properties, 3,1%. Public Storage, 3,1%, Realty Income, um dos maiores REITs americanos, 3,1%, Digital Realty, com 2,8%, Crown Castle, com 2,8%, e os demais, 51,8%, ou seja, um ETF muito diversificado e para quem tem interesse em se expor ao setor de REITs, pode ser uma opção para análise. Os dividendos do VNQ são pagos trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro. A taxa de crescimento dos dividendos em 2004 foi de 1,6%, bem baixa, e de 3,9% de crescimento nos últimos 3 anos. A próxima Datacom será no dia 22 de dezembro e o dividendo pago será de $1,06. O dividend yield do VNQ atualmente é de 3,7% e apresenta dinamismo moderado no crescimento. De acordo com o site TipRanks, o VNQ tem como preço-alvo médio $100 e tem cobertura de 154 analistas, sendo 101 deles recomendam compra, 47 manutenção e 6 recomendam a venda. Nosso terceiro ETF é o JP Morgan Nasdaq Premium Income ETF, ou pela sigla JEPQ, ou em inglês JEPQ. É um dos fundos geridos atualmente pelo JP Morgan, notável por suas altas distribuições de dividendos mensais. Atualmente, o ETF está cotado a $55 e tem PL de 34,9 vezes, e o yield é incrível de 10,2%. O JEPQ investe em grandes empresas do índice Nasdaq 100, aplicando uma estratégia que combina com a compra de ações de grande capitalização com a venda de calls para aumentar a remuneração do fundo. As calls são opções e, pelo fato dessas empresas terem baixa volatilidade, elas são bem atrativas para a venda de calls e que o fundo recebe prêmios e distribui isso para os seus acionistas. O JEPQ tem forte concentração em 55,4% em ações do setor de tecnologia. O JEPQ está diversificado nos seguintes setores: tecnologia, 50,7%, comunicação, 15,8%, consumo cíclico, 13,8%, saúde, 6,5%, indústria, 3,7% e os demais setores, 9,5%. Com relação às principais empresas que compõem o ETF estão Apple, 7,6%, Microsoft, 6,9%, Nvidia, 6,6%, Meta, 4,5%, Amazon 4,3%, Google 3,9%, Broadcom, Tesla e Netflix entre 2% e 1%, e as demais empresas 58,2%. Os dividendos do JEPQ são pagos mensalmente. A próxima Datacom será no dia 1º de novembro e o dividendo pago será de 55 centavos de dólar. O yield do JEPQ é o seu grande atrativo, é de 10,2%,
mas apresenta um dinamismo moderado no seu crescimento. Também nós não temos uma série histórica longa nesse ETF, né? O ETF foi lançado em 2022 e só nós temos dos últimos 2 anos para entender qual é o histórico desse fundo. Então é algo para a gente analisar, mas é algo muito interessante. De acordo com o site TapeRanks, o JAPQ tem como preço-alvo $68 e tem cobertura de 177 analistas, sendo que 156 deles recomendam a compra do ativo e 21 recomendam a sua manutenção. Agora chegou a parte da gente entender qual deles é o mais interessante para você, né? Então, agora vamos efetuar uma comparação entre os 3 ETFs que nós analisamos nesse vídeo, né? E o IVV é o mais antigo e tradicional, mas tem um dividend yield baixo, de 1,3%. Mas o dividendo apresenta um crescimento elevado, acima de 10% ao ano nos pagamentos. É o fundo com o menor PL, mais descontado, e as menores taxas de administração, de apenas 0,03%. Isso é realmente uma grande vantagem do IVV. O VNQ, que é o nosso ETF imobiliário, apresenta um dividend yield intermediário de 3,8% e taxa de administração de 0,12%. O foco aqui, nesse ETF, é o setor imobiliário, como vimos. Por fim, o JAPQ é atrelado às grandes empresas de tecnologia da Nasdaq e potencializa os pagamentos com a venda de calls das ações no fundo. O risco dele é maior, dá para ver pelo yield, né? Quanto maior o yield, maior o risco, pois esse ETF faz operações com opções, principalmente calls, para rentabilizar os pagamentos acima de 10%. A taxa de administração, como ele tem uma gestão ativa, é maior também, de 0,35%. Agora é com você. Me conta, você investe em ETFs? Tem algum destes em carteira? Eu tenho um JAPQ desde 2022 e ele paga bons dividendos e dividendos elevados. E com isso consigo receber uma renda recorrente mensal em dólar. Antes de investir, no entanto, é fundamental que cada um de nós realizemos uma análise detalhada, considerando seus objetivos, perfil de risco, horizonte de investimento, antes de optar por qualquer ETF. Os ETFs são um bom começo para diversificar os investimentos no mercado internacional. Mas cada um tem suas características e riscos, então é crucial estudar cada opção com detalhes antes e determinar quais se encaixam melhor nos seus objetivos. Não existe investimento perfeito, então é importante analisar cada um deles e saber se ele cabe no seu portfólio. Não se esqueça de comentar abaixo se você já recebe dividendos em dólar e se você investe em algum ETF. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, compartilhe com seus amigos e outros investidores e se inscreva no canal Carteira Livre. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima!